Alô? Vocês estão me ouvindo? Não, né? Tenta isso aqui. Alô? Pronto. Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. São 19h30, o horário que nós temos combinado com a espiritualidade da casa para a nossa reunião pública. Alguém vindo à casa pela primeira vez? Sejam todos bem-vindos novamente. Hoje teremos o prazer de receber a nossa amiga Ana Moretti novamente, que nos falará do tema "E você, como tem carregado a sua cruz?". Eu vou fazer o preparo do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Como sofres? Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Vemos os que recebem a calúnia transmitindo-as aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal. Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor somente porque resolveu ele chamar-nos às contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando o companheiro em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Então, nesse momento, eu convido a todos que se sentirem à vontade a fechar os olhos, a respirarem calmamente e que possamos estar com os nossos corações nesse momento em que nos dispomos a estar aqui em comunhão com o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Cada coração que aqui se encontra, Mestre, veio à procura de uma resposta, de um consolo, de um amparo, de se sentir acolhido. Então, que cada um que aqui esteja possa encontrar aquilo de que verdadeiramente necessita na noite de hoje. Que o Senhor possa iluminar a nossa amiga Ana, que ela possa trazer as melhores reflexões e que nos proporcione, e eu tenho certeza, uma noite de muito aprendizado e de muitas lições valiosas. Que assim seja. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, graças a Deus. Boa noite a todos. Então, o nosso estudo de hoje tem como tema: e você, como tem carregado a sua cruz? O que é que a gente tem feito com a nossa cruz? Que proveitos nós temos tirado das provas e eventualmente das expiações que vêm lá gravadinhas na nossa cruz? Como é que a gente tem vivido as nossas angústias, os nossos sofrimentos, as nossas tribulações, as nossas adversidades? Porque se algum de vocês, se algum de nós
nunca passou por um sofrimento, por uma angústia, por um momento difícil, devo lhe dizer que você não é deste planeta. Quem nunca passou por um problema não é desse planeta. Caiu aqui de paraquedas por acaso. Porque este sim é um planeta de provas e de expiações. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus disse isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E o que a gente tem feito com as nossas tribulações? São muitas. O que a gente tem passado? Porque a gente sabe que existem problemas financeiros, né? Algumas pessoas passam problemas financeiros, algumas pessoas passam problemas familiares, problemas emocionais, conjugais, problemas no trabalho, problemas com a família. Tem gente que ainda se dá o luxo de ter todos esses problemas, né? Algumas pessoas com as perdas dos seus entes queridos, né? Porque a gente sabe que mesmo para nós espíritas, a perda de uma pessoa que a gente ama é um momento difícil. Porque quem é que não sente saudade? Nós espíritas temos um outro entendimento, mas a gente sofre como qualquer outra pessoa de qualquer outra religião. Só que a gente tem um outro entendimento, porque a gente sabe que a morte é para o corpo nada mais do que para o corpo. Que nós seguimos sendo na espiritualidade exatamente quem nós somos. Se nós desencarnarmos apaixonados, chegamos na espiritualidade apaixonados. Chegamos na espiritualidade com a religião que a gente segue. Chegamos na espiritualidade, se a gente conservou raiva, mágoa, a gente leva conosco. Nada muda quando a gente desencarna. Então a gente desencarna sendo exatamente quem nós somos. E os nossos entes queridos que partem antes de nós levam o amor que sentem por nós. A saudade é igual para os dois planos. Eles sentem a nossa falta como nós sentimos a deles. Mas nós espíritas temos esse consolo de saber que nós nos encontraremos, quando for a nossa vez de voltar para casa, nós encontraremos com os nossos amores. Eles, se não tiverem reencarnados, estarão lá para nos receberem. E nós os encontramos durante a emancipação, quando o corpo físico nosso dorme e o espírito se desprende, que a gente chama de sonho, nós encontramos com os nossos entes queridos. Mas não deixa de ser um momento de dor para a gente, essa despedida, essa saudade. Então nós temos vários tipos de problemas. Quem nunca passou aqui por problema está no planeta errado. Porém, caiu de paraquedas aqui, está no planeta errado, porque aqui é de provas e expiações. Aí o povo fala assim: o espiritismo faz apologia ao sofrimento, diz que a gente tem que sofrer para aprender. Não é nada disso. A gente sabe que existem pessoas que sofrem e não aprendem nada. Não é necessariamente o sofrimento que vai nos ensinar. Os presidiários, por exemplo, estão presos, se é calor é muito calor, se é frio é muito frio, às vezes a comida chega azeda, ficam privados da liberdade, não veem seus familiares, saem de lá, daqui a pouco estão retornando. O sofrimento de lá ensinou? Não, mas é fato que o sofrimento, ele nos coloca mais ligados à espiritualidade. A gente sabe que as paredes dos hospitais têm orações muito mais sinceras, verdadeiras, do que as paredes das casas de oração. Porque quando a gente está com um problema, quando o negócio está ruim para o nosso lado, aí realmente a gente se conecta com a espiritualidade. Quando a gente está no sofrimento, a gente tem essa oportunidade de se ligar com o mais alto. Então não é que o sofrimento ensine, mas de alguma forma o sofrimento se torna pedagógico. Porque quando a gente está no sofrimento, a gente fica mais humilde. Quem é que nunca barganhou aqui com Deus na hora que está no sofrimento? Deus, eu vou mudar, Deus, eu vou ser uma pessoa melhor, me ajuda aí. Quem que nunca fez uma promessa na vida? Porque na hora do sofrimento a gente vai barganhar com Deus. Então, de alguma forma, o sofrimento nos conecta com a espiritualidade, nos conecta com Jesus, nos conecta com Deus, nos faz um pouco mais humildes. Porque o sofrimento, a cólica renal,
é igualzinho para o rico, para o pobre, para o feio, para o bonito. A cólica renal é igual, dói igual. Então, o sofrimento nos chama a razão para a gente saber que todo mundo é igual, que todo mundo sofre. Mas qual é o proveito que a gente tira, como a página falou? Como é que a gente tira proveito do que a gente sofre? Como é que a gente tem carregado a nossa cruz? Por que a gente sofre? Por que Deus permite que a gente sofra? Por que a gente tem doença? A doença é a causa de alguma coisa? Não é. A doença é o efeito de uma causa, invariavelmente. Todo sofrimento nosso é efeito de uma causa. Tudo que a gente passa, essa nossa cruz, ela traz as nossas provas impressas nela, eventualmente para alguns expiações, né, que são, aí sim são sofrimentos mais intensos, mais difíceis. A cruz traz para nós. Mas como é que a gente lida com ele? Qual é o proveito que a gente tira? A gente aprende quando a gente sofre? O sofrimento, ele se torna pedagógico. Para quem quer tirar proveito dele, para quem quer entender, primeiro a gente tem que entender que não existe pena eterna. Por muitos séculos nós achamos, porque a Igreja Católica fez a gente acreditar, e isso nós todos estivemos encarnados, porque ninguém está encarnando aqui pela primeira vez. Um espírito não foi criado hoje e cai aqui no planeta de provas e expiações, né? Um espírito, quando é criado, ele começa lá do comecinho, né? Ele vai ser mineral, ele vai ser vegetal, ele vai ser animal, vai ser hominal e vai começar lá no planeta primitivo, para depois chegar aqui no planeta de provas e expiações, para depois ir para um planeta de regeneração, depois um planeta ditoso, até chegar lá no máximo da evolução que nos é permitida. Então, todos nós estivemos encarnados quando a Igreja Católica ensinou pra gente que existia pena eterna, que a gente ia para o inferno se não fizesse tudo certinho. E não é verdade. Nenhum de nós é condenado à pena eterna, nem enquanto encarnados e nem depois desencarnados. Então, todo sofrimento nosso, ele é o efeito de uma causa, nós provocamos, mas ele tem dia e hora para acabar. Qualquer que seja o nosso sofrimento, seja ele de saúde, seja ele da perda de um ente querido, seja ele do trabalho, do desemprego, não importa. Primeiro também a gente tem que pensar que o acaso não existe, né? Muitas vezes, quando a gente perde um ente querido de uma forma mais trágica, né? Um acidente, ontem mesmo parece que morreu num assalto uma menina de 19 anos, né, por causa de um celular. Foram roubar o celular, não satisfeitos em roubar, né, em tirar do que pertencia à menina, deram um tiro nela, menina de 19 anos, universitária. Aí é uma perda que nos causa muita revolta. É muito difícil para um pai, para uma mãe, para um familiar aceitar uma situação dessa. Mas aí a gente vai para a doutrina consoladora, saber que nada é por acaso. Deus não seria Deus se permitisse que a menina desencarnasse por um delinquente. Do nada, onde estaria o anjo de guarda dela nessa hora? Aonde estaria Deus nessa hora? Então Deus não existe. É uma linha tênue entre acreditar num Deus bom e justo, soberanamente bom e justo, e não acreditar. Porque se eu acreditar que aquela menina aos 19 anos perdeu a vida por acaso, por um delinquente, eu não posso acreditar nesse Deus que eu acredito. Então nada na nossa vida é por acaso, mas tudo é efeito das nossas escolhas. Então na nossa cruz nós trazemos as nossas provas, aquelas que a gente combinou lá na espiritualidade, na nossa programação reencarnatória. A gente combinou se a gente ia ter problemas financeiros. Existem pessoas, por exemplo, que têm problemas com drogas. Aí a pessoa vai nascer num lugar onde ela não tem acesso à droga? Não. Ela tem que nascer num lugar que ela tenha fácil acesso à droga, porque ela precisa passar por aquilo, ela precisa resistir à droga. Então as nossas provas, se a gente parar para pensar,
Elas estão sempre no nosso ponto fraco. A pessoa que tem problemas, por exemplo, com dinheiro, né, uma pessoa que não conseguiu entender que primeiro a gente tem que ganhar para depois gastar, a pessoa nasce como? Entendeu? A pessoa nasce com problema, vai passar por vários problemas até aprender, porque vai tudo sendo pedagógico. Então é fácil a gente ver onde estão as nossas fraquezas, porque a gente passa por aqueles problemas sempre relacionados às nossas fraquezas. Agora, como é que a gente se comporta em relação à nossa cruz? A gente é daqueles que acha que a nossa cruz é pesada, que o negócio para mim é ruim. Todo mundo é super feliz nas redes sociais, então, né, gente? Mas todo mundo bem casado, com dinheiro, feliz da vida, viajando, todo mundo com sorriso daqui a aqui, as pessoas morrendo para fazer selfie num lugar perigoso. Aí vai dizer que estava na hora de morrer? A gente vai dizer que a pessoa que está lá no penhasco tirando uma selfie, caiu de lá, estava na hora, era a hora de morrer. Era nada. Quem disse que a gente só morre na hora que tiver que morrer? Sim, a gente vai fugir da morte quantas vezes forem necessárias. A gente pode levar 30 tiros e não morrer, se não for a nossa hora. Mas se eu, por meu livre-arbítrio, precipitar essa situação, vou lá pro penhasco tirar uma selfie, eu morri na hora que eu tinha que morrer? Não. Isso é uma tentativa e concluiu com suicídio. Eu sei que tem um tiroteio ali, a bala perdida não existe. A gente só morre na hora que tiver que morrer. Eu vou passar lá no meio? Eu estou assumindo o risco. Então, quando não é uma coisa que a gente provoque, a gente só vai morrer na hora que a gente tiver que morrer. Ainda semana passada, um rapazinho que mora perto de uma colega de trabalho, ele tem 33 anos e ele tem aquela doença chamada ELA, né? Que é degenerativa. Então ele já não consegue engolir mais, ele já não fala, ele mal se mexe. Cruz pesada, né? É uma expiação, uma cruz pesada. Aí teve pneumonia, infecção urinária, estava com açúcar altíssimo e não podia fazer a cirurgia para botar a sonda gástrica para se alimentar, porque o açúcar estava muito alto, ele muito debilitado. Aí essa minha colega de trabalho falou: ai, Ana, Bruninho, não sai dessa não, já estão brigando já pela casa deles, os irmãos já estão lá numa briga danada, quem vai ficar com a casa. Eu falei: olha, se a prova dele, se essa expiação dele ainda tiver que durar mais um pouquinho, pois ele sai. Não sai não, o médico já falou que é impossível. Açúcar alto, infecção urinária, pneumonia. Bom, Bruninho já está em casa, né, gente? E com um sorriso, de orelha a orelha, tem uma felicidade em viver. Ama viver, manda botar música, fala lá do jeitinho dele, gosta de ir num churrasquinho, aí as pessoas passam a carne assim na língua, né, tadinho? Ele adora uma cervejinha, aí passa uma cervejinha na língua, adora café, ama viver com a cruz pesada. Então, como é que nós estamos agindo com a nossa cruz? De que forma a gente tem vivenciado a nossa cruz? Será que a gente acha que a nossa cruz é muito pesada? Teve uma história que Chico conta de uma senhora que ela sempre ia lá falar com ele: ah, Chico, minha cruz é pesada demais. Ah, Chico, minha vida é muito difícil. Mas que cruz pesada que eu trouxe. Aí Chico, na bondade que lhe era peculiar, né? Ah, minha filha, eu vou orar para os benfeitores diminuírem o peso da tua cruz. Ah, Chico, tu ora mesmo, porque tá pesado. Tá difícil o negócio, Chico. É uma cruz pesada. Bom, Chico realmente orou por ela. E alguns dias depois, no desdobramento do sono, né? Como eu falei, que quando o corpo dorme, o corpo precisa dormir, o espírito não. Então a gente se desprende e é quando a gente... Quantas vezes a gente sonha, né, com a pessoa que a gente nunca viu na vida? Né? Sonha com situações, pessoas que nem estavam no nosso subconsciente. Pessoas que a gente não via há muito tempo. São essas viagens que a gente faz durante o sono físico. E essa senhora, ela foi levada pelo mentor dela e outros benfeitores, ela foi levada para um lugar muito grande, cheio de cruzes, uma sala muito grande, cheio de cruzes, e os mentores disseram para ela: olha,
o Chico Xavier pediu pela senhora, os benfeitores intercederam junto a Jesus e foi dada à senhora a oportunidade da senhora escolher a cruz que a senhora quer. Qual é a cruz que a senhora quer carregar? Aí ela olhou, só tinha cruz de todo tamanho, né? De todo peso, de todo tamanho. Aí ela olhou e viu uma lá no cantinho da sala, pequenininha, né? Esperta, pequenininha, imperceptível. Já escolheu, minha filha? Já? Aquela lá. Ele, qual? Aquela lá, pequenininha, que tá lá no cantinho. O mentor não tá acreditando, né? Mas aquela, minha irmã, é aquela pequenininha lá que eu quero. Não é para eu escolher? Então, se é para escolher, eu quero escolher a pequenininha. Minha irmã, tanto sacrifício que foi para lhe trazer até aqui, para a senhora escolher a sua própria cruz. Isso Chico que contou. Então, a cruz era pequenininha. E ela reclamava, ela se queixava. E a palavra reclamar é clamar, é pedir aquilo de novo. Quanto mais a gente reclama, mais a gente vivencia a situação. Tô até arrepiada. A gente reclama o troço, porque eu reclamo. Então a gente reclama, o troço volta. Não é porque a gente é palestrante que a gente não faz nada errado. A gente faz tudo errado. Se a gente não fizesse errado, eu não estava aqui falando. Né, Walter? Nós somos os mais errados. Então, a gente reclama, o troço acontece de novo. Porque por isso que Jesus disse, tem de bom ânimo. Não há mal que sempre dure, não há bem que sempre dure e não há mal que nunca acabe. Uma hora ele vai passar. Aí eu dei atendimento fraterno uma vez. O senhor parou na minha frente, eu nunca tinha visto. Ele sentou na minha frente e falou assim, só quero saber uma coisa. Quanto tempo dura o sofrimento? Eu falei, meu Deus, mas eu não sei nem qual é o sofrimento dele. Como é que eu vou dizer quanto tempo dura, né? Se ele dissesse assim pra mim, eu já estou em estágio terminal, eu ia falar, ah, senhor, então deve durar pouco, né? Não sei. Mas eu não sabia nem qual era o sofrimento. E eu quero saber quanto tempo dura o sofrimento. Eu falei, bom, o sofrimento dura o tempo que precisar para você aprender o que ele quer te mostrar, o que ele quer te ensinar. Quanto tempo dura o nosso sofrimento? Porque a dor, ela é física. O sofrimento, ele é emocional. Então a gente dá ao sofrimento o tempo, a duração que a gente quer que ele tenha, a intensidade que a gente quer que ele tenha. Porque Joana de Ângeles diz que nós temos um defeito grave. A gente tem um sofrimento e cria um outro sofrimento do sofrimento. A gente cria o sofrimento. Eu já estou sofrendo. Aí eu começo a me vitimizar. Não tem gente que fica se vitimizando o tempo todo? Eu acompanho uma moça que eu nem conheço, que o filho dela teve um mal súbito jogando bola e ele ficou quase que vegetativo. Ele escuta porque ele leva susto, então ela fala, escutar ele escuta, ele leva muito susto, mas ele não enxerga, ele não fala e ele perdeu os movimentos também, dos braços e das pernas. Então ele é quase vegetativo, né? Porque ele não engole, então ele tem que ter sonda gástrica. Pois ela aposta todo dia limpando o rosto dele. E aí ela fala, ai, mas é um sofrimento. Aí eu boto ele pra cá, aí eu tiro ele pra cá, a minha coluna tá não sei o quê. É uma vitimização e é expor o rapaz a uma situação tão desnecessária, mas ela se vitimiza tanto. Quantas pessoas fazem isso, começam a se vitimizar? Ah, eu sou uma coitada. Gente, aí o sofrimento não vai acabar mesmo. Porque aí você faz sofrimento, você já está com aquele problema. Você tem aquele problema. Todo problema tem dia e hora para acabar. Ele ensinou, porque aquele senhor naquele dia me ensinou, que eu dei a resposta para ele, depois eu falei, é isso mesmo. O sofrimento tem dia e hora para acabar. Ele ensinou o que ele tinha que ensinar? Ele te trouxe para a real? Que não adianta ter dinheiro, que não adianta... Como a gente acha que é privilegiado, né? Ah, porque tem uma situação assim, a gente acha que tem domínio de tudo na vida. A gente tem domínio de nada. A vida da gente muda de um segundo para o outro. De um segundo para o outro tudo pode acontecer, de bom ou de ruim. Então a gente não tem domínio de nada. E muitas pessoas acham, eu tenho vários imóveis,
Infelizmente não é meu caso, mas tenho vários imóveis, tenho muito dinheiro, então eu tenho uma situação muito tranquila, porque eu tenho um bom plano de saúde. Paulo Gustavo não brincou assim, com aquela senhora dos absurdos, o personagem dele? Na época da Covid, ele falou, a senhora dos absurdos falou, né? Não, mas se eu pegar Covid, um helicóptero desce aqui, vai me içar daqui, me bota no melhor leito, com um pulmão que eu quiser. E ele realmente teve. Tudo que o dinheiro pode comprar, pode pagar, ele teve. Ele teve médico 24 horas na cabeceira da cama dele, ele teve o pulmão artificial, ele teve tudo. E partiu. Sim, era o momento dele partir. Enquanto outros, muitos, nem atendimento tiveram, ou tiveram um atendimento precário, estão aí, encarnados, porque assim tinha que ser. Então, nós não temos domínio de nada. A gente tem essa ilusão, não, minha vida é tranquila. Tenho um bom plano de saúde, eu tenho uma boa reserva no banco. Bobagem. É bom, mas é ilusório. Porque a vida da gente pode mudar de um segundo para o outro. E nós temos a ilusão, nós ainda temos a ilusão, de que a aparência, o dinheiro, querem dizer alguma coisa. A gente sempre acha que aquela pessoa humilde, financeiramente falando, é de certa forma inferior. E não é verdade. Chico caminhando pela rua com o pessoal do centro dele, voltando para casa, avistaram assim um senhor de rua. O Chico atravessou e foi cumprimentar o senhor, morador de rua, muito precário, assim, muito ruinzinho. Chico foi cumprimentar. Quando o Chico voltou, os que estavam acompanhando o Chico falaram: ai, coitado, né, Chico? Ah, que cruz pesada, né? Que situação difícil, coitadinho, né? Aí Chico, coitadinho? O que me fez atravessar a rua para ir falar com ele foi a luz que ele tem. Este espírito é evoluidíssimo. Esta é a última encarnação dele no planeta. Então ele pediu para vir nessa condição, para ele resgatar tudo que tivesse e passar logo para um planeta melhor. Este espírito é de uma luz que ofusca meus olhos. E nós muitas vezes achamos que o coitadinho é inferior. Então, nem a aparência, nem a condição financeira, nem a sua posição social, nem a sua beleza física ditam nada. O outro, que é aos seus olhos inferior, pode ser infinitamente superior a você. E nós ainda temos um problema de achar, além de ter esse problema de achar que a nossa cruz é mais pesada, que nós somos injustiçados. Por que a gente está passando por isso? Faço mal a ninguém. A pessoa acha que não fazer mal a ninguém é virtude. Sou uma pessoa que não faço mal a ninguém, não prejudico ninguém. Ora, pois, não prejudicar a ninguém, você não faz mais que a sua obrigação. Você não tem o direito de prejudicar ninguém. Agora, fazer o bem, aí sim, é uma obrigação. Quando a gente fala que a nossa bandeira na doutrina é fora da caridade, não há salvação, porque primeiro, de fato, o que a gente faz de bom vira nosso advogado onde quer que a gente vá, né? Você não pode barganhar com Deus se você não tiver fichinhas na manga. Você tem que se fazer merecedor. Então, fazer o bem, e isso a doutrina nos diz também, é uma obrigação, e a gente tem que fazer o bem à nossa exaustão. A gente tem que fazer o bem sem olhar a quem. Nós não podemos pecar por omissão. Nós não podemos saber que o cachorro do vizinho está sendo maltratado. Ah, mas eu não posso criar problema com o vizinho, não vou lá arrumar briga. Nós estamos sendo tão ruins quanto aquele que está maltratando o animal. Você vê que um cachorrinho está na rua, nesse calor, e você não ofereceu um potinho de água, você está deixando de fazer o bem, está perdendo a oportunidade de fazer o bem. E o bem tem que ser feito à exaustão, porque o mal ele só cresce aonde o bem não tomou conta. Então a gente não pode errar por omissão, a gente não pode fechar os olhos. Ah, eu não vou ajudar não, porque eu não quero problema com o vizinho. Hoje mesmo estava comentando com Carolzinha que tive que me meter lá na minha vizinha de parede lá do prédio.
que espanca o filho. Um problema sério, tive que chamar a polícia, foi uma confusão, e é minha vizinha de parede. Imagina a minha situação, né? Ter que cruzar com ela no corredor, ter que conviver com ela, mas eu não vou errar por omissão, porque por 2 vezes eu salvei o menino da morte. Hoje eu fui ao extremo de ter que chamar a polícia. A polícia apareceu? Claro que não, né? Quando eu já estava chegando aqui, 3h30 depois, a polícia ligou e falou: estou na porta do prédio. Eu falei: o menino já morreu. Não adianta, né? 3 horas depois, se a mãe tivesse... Ela não espancou porque eu não deixei, o porteiro não deixou, meu marido. Mas se estivesse espancando, o menino estava morto e a polícia não tinha chegado. Mas voltando lá atrás, do que eu estava falando, nada acontece por acaso. Nada na vida da gente é por acaso. Mas também a gente não vai achar que é marionete da espiritualidade, não. Ah, não, eu estou vivendo isso porque a espiritualidade fez isso. Ah, aconteceu isso. Não é assim. Na nossa cruz, nós trazemos as nossas provas, aquelas situações que a gente tem que passar, que a gente tem que enfrentar. Agora, gente, se a gente está tendo muito, assim, se está muito turbulento, é porque a semeadura está errada. A gente tem que também prestar atenção nisso. A gente traz as nossas provas e a gente vai adquirindo outros problemas durante a nossa encarnação. Então, se a gente está com muita adversidade na vida, é porque a semeadura está errada. A gente tem que parar e pensar: por que é que eu estou vivendo emocionalmente mal? Porque também tem isso, a gente cria algemas afetivas, né? A gente cria algemas, às vezes, com as pessoas que convivem conosco. Quantos casamentos não são felizes, não estão bem, mas a pessoa está algemada lá, emocionalmente, na outra. Às vezes, casamentos com pessoas abusivas, pessoas desleais, mas a pessoa está lá algemada emocionalmente. Porque, eu não posso me separar porque eu não vou ter condição financeira, ou eu não posso me separar por causa dos filhos, eu não posso... A gente vai arrumando um monte de desculpas e tá lá algemado emocionalmente no outro. A gente também tem que prestar atenção nisso, que muitas vezes a gente vai se algemando às situações e vai vivendo aqueles problemas ali que não eram necessários, que não eram provas que a gente precisava vivenciar. A gente tem as provas que a gente precisa viver, mas tem muitas que a gente vai colocando na nossa cruz desnecessariamente. Tem muito problema que a pessoa gastar antes de ganhar. A pessoa vai o quê? Vai ter problema, não é não? Aí aprendeu que você só pode gastar depois que você ganha? Vamos viver com aquilo que é necessário. Aí, não, mas aí eu tenho um problema financeiro. Aprende a administrar seu dinheiro, porque não é o quanto que você ganha que vai dizer se você é feliz ou não. É como você gasta, é o que você faz com o seu dinheiro. Mas eu tenho um problema de saúde. Vamos curar. Mas o problema é seríssimo. Todas as doenças têm cura, todas. Divaldo diz isso com muita clareza. Todas as doenças têm cura, sejam elas no físico, no emocional, no mental, no psicológico. Todas as doenças têm cura. E o que a gente precisa fazer para se curar? A gente precisa se fazer merecedor. A gente tem que fazer o uso da oração, da prece. A gente tem que fazer a meditação. A gente tem que se conectar com o bem. A gente tem que entender que tudo que vai volta. Não adianta a gente achar que a nossa cruz é pesadíssima, porque não é. Todo mundo não sempre falou que Deus não dá uma cruz que a gente não possa carregar? Agora, existem pessoas com a cruz realmente pesada. Eu tive uma querida amiga que já está na espiritualidade, que era uma pessoa fisicamente muito feinha, mas era muito feinha, tadinha. E ela tinha muita consciência, então ela tinha uma baixa estima muito grande. Então ela foi ter um namorado aos 35 anos. Poxa, teve um namorado. Só que a mãe, era uma senhora muito doente, que criava um primo com problema mental, e ela tinha uma irmã com esquizofrenia.
juntando a uma perfeita miséria financeira. Moravam num apartamentinho de 1 quarto. E ela nesse relacionamento aos 35 anos, que durou 1 mês, porque o rapaz desencarnou com problema renal. Quando ela conseguiu o namorado, ele desencarnou com 1 mês. Só que ela estava grávida, teve um filho. Poxa, que benção, né? Não, realmente o filho foi uma benção. Mas imagina que ela tinha um osso que calcificou errado, porque Conceição, a irmã dela, deu-lhe uma paulada nela quando elas eram pequenas, calcificou errado. Conceição tinha esquizofrenia, era agressiva, era muito grande, agressiva. Marinha, pequenininha, magrinha, apanhava feito uma condenada. Aí, a mãe, a velhinha doente, o primo com problemas mentais, Conceição, que fazia as necessidades e passava nas paredes da casa. Conceição, se soubesse que estava fazendo comida, ia lá nas panelas e tacava tudo de ruim nas panelas, então tinha que tomar conta na hora de fazer comida. Na hora que ela botava o prato de Conceição, levava para Conceição comer, muitas vezes Conceição tacava na cara dela, batia nela. Passava um sufoco porque nunca ninguém a orientou que Conceição poderia receber um dinheiro do governo, então elas não tinham a pensão da Conceição. Só a mãe tinha pensão. Mara teve que parar de trabalhar para cuidar do filho, para cuidar da mãe, do primo doente, da irmã com esquizofrenia. E a criatura só vivia sorrindo, era tímida, mas só vivia sorrindo. Eu nunca vi a Mara reclamar de nada. Ligava para ela: Maria, tá tudo bem, filha? Ah, mais ou menos, que hoje Conceição jogou as coisas na comida, aí tive que jogar a comida toda fora. E ria. Eu falava: meu Deus, ela ri. Ela só vivia rindo, ela tinha um bom humor. Ela tinha um amor por aquela irmã. Ela só falava assim: Ana, só peço a Jesus a misericórdia da minha mãezinha não precisar ver Conceição desencarnar. Minha mãezinha ir primeiro, depois Conceição e depois eu, porque quem vai cuidar de Conceição? Aí Conceição ficou doente. Foi internada lá no Hospital Albert, lá em Realengo. Marinha, a cruz não estava pesada o suficiente, me arrumou também um problema renal sério. Começou a fazer diálise 3 vezes por semana. A pressão subia, era um sufoco danado, que ela tinha que largar a Conceição em casa para ir fazer a diálise correndo. Aí Conceição se internou. Marinha também se internou. Por coisas de Deus, um hospital enorme que é o Albert, elas se internaram porta com porta. Aí Marinha, que tinha um cabelo assim bem crespinho, levantou. Eu fui na visita: ai, Ana, me leva para ver Conceição, que eu tô com o coração apertado. Conceição amarrada na cama, né, por causa da esquizofrenia. Aí levei Marinha lá com os cabelinhos tudo para cima. Conceição mal falava. Quando viu Mara, falou assim: Mara, vai pentear esse cabelo. Mara, você tá horrível. Aí todo mundo riu no quarto, né, porque Conceição quase não falava, né, mas falou do cabelinho de Mara. Tadinha. Na verdade, a mãe dela tinha desencarnado no começo do ano. A mãe... É o microfone, não? Não sei por que tá fazendo esse barulho. A mãe de Marinha desencarnou no começo do ano. Aí Conceição, nesse problema, desencarnou. Marinha, no mesmo ano, desencarnou também. Mas era uma cruz pesada. Agora, querem saber mais? Um dia comentei com ela que eu estava passando problemas financeiros lá no meu trabalho, lá na minha pequena fábrica. Mas eu estava falando que eu estava passando um problema lá no meu trabalho, que é normal, né? Quem é empresário sabe que a gente vive aí os altos e baixos, né, do mercado. Comentei com ela, até para ela saber que eu também tinha a minha cruz, que eu também tinha os meus problemas, que não era a exclusividade dela. No dia seguinte, me toca a campainha, eu morava em casa, abri o portão, tinha um táxi parado, a bichinha pegando um monte de bolsinha de compra, botando no meu portão. Aí eu falei: que é isso, Mara? Ai, comprei pra você. Ela não tinha nem pra ela. Como eu tenho 2 filhos, ela comprou assim, 2 geleias, 2 Mirabel, 2 não sei o quê, numa gentileza. Aí meu marido falou: Ana, devolve isso pra ela. A gente não tá precisando disso. Eu falei: não posso devolver, porque ela tá numa felicidade de me ajudar, que eu vou ofendê-la. Aí eu aceitei, aí dei um abraço nela. Ou seja,
aquela pessoa com a cruz pesada, querendo carregar a minha cruz. Existem pessoas com a cruz pesada que ainda se disponibilizam para carregar a cruz do outro, enquanto que outros com a cruz muito mais leve, que não olham o sofrimento do outro, que ignoram o sofrimento do outro. E a gente tem que entender que nós vivemos causas e efeitos, que nós vivemos tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Que a semeadura, ela é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, se a gente plantar a solidariedade, o amor, a compaixão, a ajuda ao próximo, a gente vai receber. Porque nós também vamos ter os nossos problemas. Se a gente não teve até agora, quem não teve aí, pode sair daqui que não é desse planeta. Pode sair daqui da sala. Nós vamos passar por problemas, eles virão. A forma como a gente vai encarar o problema é que faz a diferença entre nós. Uma pessoa que vivia com uma esquizofrênica, apanhando, levando com um prato de comida na cara, e amava essa irmã, e ainda queria carregar a minha cruz comigo, o que é esse espírito? Eu falava para ela, Marinha, eu sei que você foi na outra encarnação, tenho certeza. Ela falava, quem eu fui? Um daqueles gladiadores lá que chicotearam Jesus, mas aquele que bateu mais era você. Ela, não, eu não fiz isso. Eu falei, fiz. Porque com essas provas que tu tem passado, mulher, tu chicoteou Jesus. E só vivia rindo, e só vivia de bom humor. Aí nós que temos, é verdade, meu marido tá ali que não me deixa mentir, meu filho, minha nora, é verdade, e ela só vivia rindo, a criatura. É uma querida, era um espírito que veio ou com muitas provas de fato, ou veio em missão. Aceitou cuidar de Conceição, aceitou cuidar da mãe, era uma pessoa do bem e de bem. E quantos de nós com a cruz bem mais levinha ainda tem coragem de reclamar? Se nós vivemos, nós somos espíritos imortais. Nós somos hoje tudo que nós fizemos no passado. Tudo que nós viemos fazendo, nós colhemos o resultado hoje, invariavelmente. Então existe muita injustiça no planeta? Muita. Mas nenhum só injustiçado. Nenhum de nós, por nenhuma situação que passe, é injustiçado. Nós só estamos vivendo o efeito de uma causa. A doença, efeito de uma causa. Como é que a gente explica, por exemplo, uma criança com câncer? Como é que a gente explica uma criança que nem meu filho que nasceu com bronquite? Eu brigava com ele, eu falei, isso é o cigarro. Mãe, eu nunca peguei numa carteira de cigarro. Eu falei, não pegou nessa. Mas pegou na outra, fumou, foi um fumante inveterado. Tá ali, meu filho. Né, filho? Sempre falei, fumou, filho. Tem um palestrante que ele conta que o único copo de bebida que ele tomou na vida foi quando ele fez 18 anos. Hoje ele tem 55. Foi o único copo de cerveja que ele bebeu. E ele tem cirrose alcoólica. Ele falou, gente, eu não bebi nessa, mas na outra bebi de cair. Lógico, porque nós somos hoje, quem é que acha, não, a gente vai morrer, o corpo vai ser enterrado, acabou ali, aí a gente vai para um outro corpício lá na outra encarnação, o corpinho todo novinho em folha, o corpinho vai vir novinho, mas o perispírito é o mesmo. O perispírito é quem manda no corpo, o corpo só obedece. Quem acha que é o cérebro que pensa? O cérebro não pensa, quem pensa é o espírito. Por isso que a gente diz que o espírito tem domínio no corpo. A gente pode curar o que quiser no nosso corpo, porque é o espírito que manda no corpo. Então, o perispírito, ele é o mesmo. Tudo que eu fizer de bom ou de ruim vai estar gravado lá no meu corpo espiritual. Então, não adianta a gente achar que vai estar com um corpinho novo lá do neném e que vai estar tudo zerado. Isso explica uma criança com câncer, isso explica as doenças autoimunes, isso explica, porque a ciência não tem ainda resposta para as doenças autoimunes. A ciência não sabe dizer por que é que a gente tem uma doença autoimune. Divaldo diz pra gente que as doenças autoimunes, elas são expiatórias. A ciência não diz por que a gente tem depressão.
Por que a gente tem síndrome do pânico? Diz que falta lá uma substância que o cérebro não está produzindo. Aí a gente vai e toma um remedinho para colocar aquela substância. Só que a origem, a causa que faz esse efeito, a gente não cura com remedinho. Muitas das situações de depressão, de síndrome do pânico, de ansiedade, e aí entendam bem, nada na doutrina é fechado absoluto. Estou falando que muitos dos casos de depressão, de síndrome do pânico, de ansiedade, de doenças mentais, estão, que vai ser até o meu tema da próxima palestra, estão na culpa que a gente traz. Na culpa que a gente traz de outras existências. Por isso tão importante o auto-perdão. Por isso tão importante a gente saber que sim, nós somos falíveis, sim, a gente erra, sim, a gente vai continuar errando por um bom tempo, sim, a gente vai ter cruz para carregar. A forma como a gente vai lidar com isso é o que nos diferencia, porque aquela pessoa que entende que o problema pode acabar, que o problema tem solução, porque todos têm, vai passar pelo problema de forma muito mais fácil. Não existem pessoas assim que a pessoa conta as situações, como Marinha, por exemplo. Até tem uma história que me vem à cabeça, que Divaldo Franco conta, que uma ocasião Chico Xavier recebeu um chamado da espiritualidade para ir visitar numa área muito pobre uma avó com uma netinha, que elas precisavam esticar um pouquinho mais a vida, assim como o Bruninho, esse que eu falei lá, que tenho ela, a expiação dele ainda não acabou, por isso que ele se curou, por isso que umas pessoas se curam e outras não. Então essa senhora com a netinha, elas precisavam esticar o tempo de encarnação, porque elas estavam numa expiação muito séria. A avó já muito velhinha e a neta também já com idade. A netinha, a cabeça era normal, de uma pessoa da idade dela. E o corpinho não desenvolveu, então ela tinha um corpinho de neném. Eu vi um caso desse na Ação Cristã Vicente Moretti, que leva o nome do meu bisavô. Eu vi, tinha um espírito lá numa expiação tremenda, que ela tinha o rosto de adulta e o corpinho de neném, o bracinho fazia assim, só que a mente era normal. Então eu até tenho maior remorso, porque na época ela me pediu um radinho de pilha, ela gostava de ouvir música, mas eu nunca tive coragem de voltar lá. Eu fiquei tão marcada com aquela... Tinham outros casos, mas o dela foi o que mais me deixou mexida, porque era um corpinho de neném com uma cabeça de adulto. E essa netinha com essa avó era exatamente assim, só que com o rosto ainda deformado. Além de tudo, a netinha era cega, surda e muda, desde sempre. Então, como é que a avó convivia com a netinha? Chico diz que elas se comunicavam, elas se falavam pelo pensamento. A gente sabe que a comunicação de um espírito com outro é feita pelo pensamento. A gente consegue falar com uma pessoa que a gente está pensando, a pessoa está longe, você não vê, não tem contato, mas você consegue se comunicar com a pessoa pelo pensamento, porque o pensamento são ondas, né? Por isso que a gente fala que é muito importante tomar conta do pensamento, porque o pensamento, ele se materializa, o pensamento acontece. Aí antes, olha só, eu tô igual Costinha, que sai de uma história e vai para outra rápido. Não, porque aí me lembrei de uma história de um senhor que arrumou amante e aí ele tinha que se separar da mulher dele. Me lembre que eu tenho que voltar na história da avó com a netinha. Mas ele queria se separar da mulher dele, mas era uma época que era muito feio para a mulher ficar separada, né? Aí ele pensava assim, como é que eu vou me separar da minha mulher para ficar lá com a novinha? Como é que eu vou fazer isso? Só matando a mulher. Aí ele começou com o pensamento a armar uma situação para matar a esposa dele e dizer que foi um assalto. Ele começou a materializar isso.
O pensamento, ele se materializa. Quando a gente fala que tem que ter o pensamento positivo, botar na cabeça da gente assim, ter foco, é aquilo ali que eu quero. Se for bom, né, gente? Vai ter foco em coisa ruim, não. Eu quero aquilo ali, botou foco, eu quero me curar, eu quero melhorar, eu quero encontrar uma pessoa legal, eu quero ser feliz, vai conseguir, porque o pensamento, ele se materializa. E ele começou a pensar como é que ele ia fazer para matar a mulher dele. Aí ele pensou, quando ela dormir, eu vou dar um tiro nela e vou dizer que foi um assalto. Com essa forma dele pensar que se materializou, no dia que ele armou para a mulher morrer, para matar a mulher, os benfeitores fizeram com que a filha dele, na emancipação, se desprendesse e sonhasse com a cena que ele pensou. A filha sonhou exatamente com aquela cena. E na hora que ela vê ele dando tiro, ela deu um grito: mãe, pai! Aí a mãe acordou. Quando a mãe viu o marido com a arma na mão, olha como a gente sempre mede o outro pela nossa régua. Quando ela viu o marido com a arma na mão, ela falou assim: marido, não faça essa besteira, não se mate. Eu te dou a separação. Ó, a gente mede os outros pela régua da gente. Ela era tão boa que ela não pensou que ele tivesse coragem de matá-lo. Ela achou que ele ia suicidar. Não, pode ficar com ela, eu te dou a separação. E aí não aconteceu a morte. Então o pensamento a gente tem que vigiar. Por isso que Jesus falou: orai e vigiai, tomai conta do pensamento. Quando vier um pensamento ruim, já tira ele de pauta. Porque muitas pessoas também adoecem por conta do pensamento. Eu tenho uma menina que é minha secretária, que ela fala assim: ai, mas é uma dor tão grande aqui, tô achando que é câncer. Pela dor, eu tô achando que é câncer. Ah, eu tô com nódulo na tireoide, eu tenho que acompanhar, porque vai. O tempo todo eu falei: querida, não te preocupe, ele virá em breve, porque você só fala nisso. As suas células vão entender o que você quer, porque as células da gente, elas são burras. Elas só entendem o que a gente pensa, o que a gente manda. Então vamos pensar na saúde, vamos pensar na prosperidade, no amor, na harmonia. Vai todo mundo sair daqui hoje super feliz, se Deus quiser. Então, voltando lá na história da velhinha, porque Costinha também voltava na mesma. Então a velhinha com a netinha, passando por uma situação muito difícil, elas estavam passando fome e elas precisavam esticar aquela encarnação para concluir aquela expiação. Aí a espiritualidade levou o Chico até lá. E Chico ainda chamou um médico que era amigo, eles foram lá. E Chico percebeu que elas se comunicavam, vó e netinha. E a avó tinha muito cuidado com aquela netinha. Então esse médico ainda falou assim: ah, vamos tirar elas daqui, vamos levá-las para um lugar melhor, vamos dar tudo que elas precisam. Aí Emmanuel chamou Chico e falou: Chico, não tirem elas daí. Elas precisam vivenciar essa expiação. Elas precisam. Por quê? O que é que elas foram na época da Inquisição? Elas foram mulheres muito ricas, eram parentes também, muito ricas. E elas entregavam as pessoas, eram as fofoqueirinhas da época, entregavam as pessoas para os inquisidores, para morrerem na fogueira, queimados. Elas eram dedo duro, elas pegavam: não, aquela lá está cometendo heresia, aquele lá fez isso. E morreram muitas pessoas por causa delas. Então elas nessa encarnação, que foram contemporâneas de Chico, receberam aquela expiação para de alguma forma atenuar o que elas tinham feito. Então nós só vivemos quando a gente sente assim muita compaixão de alguém que está sofrendo muito. É fato que a gente tem que ter compaixão. Coitado daquele espírito por merecer aquilo. Eu estava vindo para aqui, vi na internet um cachorrinho preso num poste, todo com fita isolante. Será que essa pessoa não sabe que em algum momento isso voltará para ele? Será que a pessoa não sabe que fazer uma crueldade dessa vai ter consequência? Tudo que a gente faz tem consequência. Não tem jeito, não tem para onde fugir.
tudo que a gente fizer de bom será nosso advogado. Tudo que nós fizermos de ruim, igualmente responderemos por isso. Então, quando a gente tem muita pena de alguém que tem a cruz pesada, por isso que eu falava que Marinha foi um daqueles que bateu muito em Jesus, alguma coisa a gente fez para precisar passar por aquilo. Mas, como dizia Chico, Ana, fiz muita besteira. Já fiz tanta besteira. Ok, mas a gente pode parar hoje, fazer um novo começo, começar de novo. A gente não pode apagar, como diz Chico, o que a gente fez no passado, para merecer a cruz que a gente está carregando. A gente não tem como apagar o que a gente fez, mas a gente tem como atenuar. A doutrina nos diz que nós podemos sim atenuar as nossas expiações. Tem um livro que Chico escreveu, que um pai, ele e a mulher não podiam ter filhos, então adotaram um menino, e a gente sabe que adoções, como nada na nossa vida é acaso, né? As adoções têm lá o seu porquê, o seu pano de fundo, e eles adotaram e se tomaram de amores por esse menino, a mãe morreu, a mãe adotiva morreu. Aí o pai casou-se de novo com uma menina bem jovem, da idade do filho adotivo, e os dois se apaixonaram. O pai tinha muito amor por aquele filho, mas ele se tomou de tanto ciúme, de tanta raiva, que ele pegou os 2 escravos dele, mais próximos, e falou: quando meu filho for dormir, taca fogo nele, mate ele. Os escravos poderiam ter negado? Poderiam. Iam pro tronco, iam morrer, sei lá o que, poderiam ter negado. Mas eles acataram a ordem. E quando o menino foi dormir, atearam fogo no rapaz. E no momento em que o rapaz começou a pegar fogo, ali naquele momento, o pai já se arrependeu. Mas se arrependeu num nível que ele nunca mais se levantou da cama de tanta depressão. Aí, nasce na outra vida com ansiedade, com depressão, por quê? Por causa da culpa que carregou, né? Mas nesse caso desse homem, ele morreu, aí na espiritualidade ficou combinado que ele, na encarnação seguinte, ele seria o pai biológico daquele filho adotivo, para refazer a história deles, o pai biológico dos 2 escravos, para ensinar o amor aos escravos. Ele teria chagas, assim, feridas que queimariam muito no braço, e não teria nenhum recurso financeiro. Ele nasceria na mais perfeita miséria, aí, portanto, não tinha condições de cuidar dos braços, sentia muitas dores. E morreria queimado. Ele não tacou fogo no filho? Morreria queimado. Ele aceitou essa condição, essa programação, tudo bem. Mas aquele homem, ele foi tão resiliente, ele foi tão resignado, que a espiritualidade superior pediu para que ele não morresse queimado. E ele não morreu queimado. Então, sim, a gente pode atenuar as nossas provas e as nossas expiações. Quantas vezes a gente sofre pelo que nem aconteceu? O problema nem chegou, a gente já está sofrendo. Quanto que vai vir minha luz mês que vem, com esse calor que está fazendo? O troço nem chegou ainda, a gente já está sofrendo pelo que não aconteceu. E às vezes nem acontece. E às vezes a solução vem antes do problema, ou vem junto com o problema e a gente resolve. Quantas coisas na nossa vida nós já superamos? Quantas coisas nós já passamos e vencemos? Tantas mais nós vamos vencer. E aí a doutrina nos ensina que tem um segredo. São 3 coisinhas básicas para que a gente possa ir diminuindo o peso da nossa cruz. Primeiro, posse do necessário. A gente só precisa ter o necessário. Posse do necessário. Consciência tranquila e fé no futuro. 3 coisinhas simples para a gente diminuir o peso da nossa cruz. Nos perdoando, praticando o auto-perdão, o máximo da caridade que a gente puder, tendo a nossa consciência tranquila, procurando não fazer o outro aquilo que a gente não gostaria que nos fizessem. Vamos tentar ser um pouquinho mais leais,
um pouquinho mais amigos, um pouquinho mais solidários, um pouquinho mais caridosos, para nossa cruz, para que a nossa cruz diminua de peso. Isso é possível. Consciência tranquila, posse do necessário e fé no futuro. Muita paz para todos. Muito obrigado, Ana, pelas explanações maravilhosas. Gente, gostaria de pedir a todos agora que permanecessem sentados, que vamos entrar no momento do passe e solicitar aos passistas que se posicionem. Pensando em Jesus, graças a Deus. Senhor, Tu que és um Pai de amor, de bondade e de misericórdia, nos dê força, nos dê bom ânimo, nos dê esperança. Cada um que aqui está tem a sua cruz e só quem carrega sabe o peso que ela tem. Mas que nunca, nunca nos falte a coragem para seguir nesse caminho, porque assim como o Mestre Jesus esteve entre nós no seu Calvário,
que sigamos o seu exemplo de carregar a nossa cruz com resignação, com esperança, que saibamos que é ela que nos levará até a Ti, Senhor. Eu gostaria de agradecer imensamente pela vida da Ana, por toda a explanação que ela fez aqui hoje, de pedir a vocês que mentalizem nesse momento todos os entes queridos, todos aqueles nomes que colocamos nas caixinhas lá fora, de encarnado, desencarnados, que essa esperança, essa renovação que o Pai nos traz, que a fé em nós mesmos nos traz, que nós possamos expandir para todos que estejam em nossa tela mental e que tenhamos, meus irmãos, a certeza que dentro de nós habita uma centelha divina e é ela que nos faz todos os dias abrir os nossos olhos e viver um novo dia. Dia esse onde temos a oportunidade de recomeçar. Então que possamos recomeçar todos os dias sem abandonar a nossa cruz, porque é ela que nos levará até o Pai. Que tenhamos uma boa noite, um bom retorno aos nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Ai, Carolzinha, vai ser dirigido por você. Você tem tanta luz.